Pois bem, estão preparados? Então vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, dia 2 de junho de 2024. Vasco da Gama e Flamengo se enfrentaram no Maracanã. Em uma partida que entra para a história do clássico 2 milhões, um dos maiores clássicos do mundo. E por quê? Porque o Flamengo conseguiu a sua maior vitória da história sobre o Vasco da Gama. 6-1. O Vegete abriu o placar para o Vasco e depois o Flamengo esgotou o estoque, culminando com um gol histórico. E esse é o detalhe que eu quero abrir esse comentário. O predestinado. Como é que a vida dá voltas, né, gente? Gabigol entrou no jogo. Foi a primeira vez, depois de toda aquela confusão envolvendo camisa do Corinthians e aquelas coisas todas, que ele entrou em campo. Entrou no Maracanã. E o Tite foi extremamente inteligente para colocar o Gabigol no momento certo. Ele coloca o Gabigol quando o Flamengo já estava vencendo o Vasco por 5-1. Então, isso ameniza o clima hostil que Gabriel Barbosa poderia receber no Maracanã. Foi uma sacada muito inteligente do Tite. Ele preservou o seu atleta e o colocou na hora exata. E aí, galera? Gabigol entra em campo, se movimenta, já arruma uma confusão aqui com o jogador do Vasco, outra ali, aquela coisa toda, aquele jeito o Gabigol de ser. E ele volta a marcar. Depois de um bom tempo, Gabigol faz um gol que não foi um gol qualquer. O gol dele neste domingo foi um gol histórico. O predestinado apareceu de novo num momento histórico. Ah, por que isso, João Guilherme? Por que, minha gente? O Flamengo já tinha vencido o Vasco da Gama por 5-1, por 5-2. O Flamengo nunca tinha vencido o Vasco por 6 gols de diferença, com uma diferença de 5, né? 6-1, caracterizando o maior placar que o Flamengo já fez no Vasco. E o Gabigol fez exatamente este gol histórico, que dá ao Flamengo a sua maior vitória nessa história incrível entre Vasco da Gama e Flamengo. Ou seja, Gabriel Barbosa, de novo, entra para os livros de história, para os registros e vai para o Museu do Flamengo com mais um item. Ele marcou o gol que confirmou a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama. É impressionante isso. Tudo leva a crer, ou pelo menos levava até o dia de hoje, que a história de Gabigol no Flamengo estava caminhando para o final. Que ele poderia ser negociado agora no meio do ano, se aparecer alguma proposta interessante, o Flamengo pode negociá-lo, ou de repente no final do ano, quando terminar o contrato, ele não renovar e sair. Mas o gol que ele marcou contra o Vasco, com esse peso histórico, pode significar uma sobrevida e um renascimento para Gabriel Barbosa no Flamengo. E uma sintonia com o Tite. Em determinados momentos durante o jogo, quando o Flamengo ia fazendo os gols, a televisão mostrava várias imagens do Gabigol e do Tite se abraçando ali na hora da comemoração. Nada como um dia após o outro, né, gente? Nada como errar e aprender com os próprios erros. O Gabriel, ele está demonstrando
que ele sentiu o golpe, que ele sentiu que vacilou, que ele pisou na bola. E ele vem tendo um comportamento que está ajudando a facilitar todo esse processo. Ele não entrou, ele está por baixo, no jogo com o Amazonas, depois no jogo com o Milionários, não entrou, tal, aquela coisa toda, ficou na dele, apareceu apenas quando antecipou a notícia de que o Fabrício Bruno ia ficar no Flamengo, não falou nada além disso. E ele está quietinho, está na dele, trabalhando, fazendo dele, sabe que está em baixa, sabe que está sem moral, mas aí ele reaparece. E de novo num momento especial. Aquele apelido predestinado, aquela coisa toda, ele retornou hoje, porque ele de novo foi um predestinado. O Pedro hoje é titular absoluto do Flamengo. Não dá para tirar o Pedro do time. O Pedro é uma máquina de gols. Hoje, de novo, foi lá e fez a função dele. Mas cá entre nós, é muito importante e muito bom para o Tite ter um jogador como Gabigol no banco de reservas e poder usá-lo em determinados momentos da partida, principalmente em jogos grandes, em jogos difíceis, onde ele historicamente vai muito bem. Pessoal, a minha vontade aqui era deixar o João Guilherme falando mais um bom tempo, né? Mas infelizmente eu não posso, né? Ele fez quase 1 hora de live, mas não tem como, né? Eu deixar tudo isso. Então eu deixei esses 6 minutinhos aí, quase 7 minutos. Cara, o negócio é o seguinte, o Gabigol fez um bom jogo, ele entrou, marcou o dele, né? Todo mundo fez o gol dele. O Cebolinha foi lá, abriu o placar com um golaço. Antes disso, o Verratti tinha feito um baita de um golaço em cima do Rossi de todo mundo. O Cebolinha foi lá, igualou o jogo pro Flamengo. Depois o Pedrão foi lá, fez um gol de peito. Daí depois teve o gol do Davi Luiz, uma cobrança de escanteio do Cebolinha. Carlos Cebolinha, dos 6 gols que o Flamengo fez, você pode botar 3 na conta do Cebolinha, que eu me lembre. O gol que ele fez, o passe que ele deu no peito do Pedro, Pedro só escorou a bola pra dentro, e o passe que ele deu no pé do Davi Luiz foi lá e fez o gol dele. Depois tivemos o gol do Arrascaeta, do Bruno Henrique e o do Gabigol. Eu não sei se foi do Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, enfim, acho que foi Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol fez o último jogo, como disse o João Guilherme aí. Na minha opinião, eu não acho que esse único gol tenha mudado tanto assim o status do Gabigol de negociável. Porque todos nós sabemos que o status do Gabigol no Flamengo ele vai sair no final do ano. Se você quer o Gabigol, então você vem, assina um pré-contrato com ele no meio do ano e dá uma quantia pra mim, que eu vou lá e libero ele pra você antes do fim do ano. Só que de graça, ele não vai sair. Ele pode assinar um pré-contrato, mas eu não vou liberar ele no meio do ano. Caso você queira assinar um pré-contrato e tirar ele do Flamengo no meio do ano, nessa janela de meio de ano, que abre daqui a pouco, então você vai ter que, dar um dinheirinho pra mim liberar ele antes. Caso contrário, assina um pré-contrato, ele vai sair apenas em 1º de janeiro de 2025. Eu não acho que um único gol desse vai mudar esse status dele de negociável. Mas com a torcida, o status dele deu uma mudada. E com o Tite também eu acho que esse gol pesa na conta dele, né? Já que ele entrou e largou o gol dele, um gol importantíssimo, é claro. Mas acho que pro status do Gabigol, no Flamengo em geral, não muda tanta coisa. Mudou com o torcedor deu uma animada, mesmo com tudo isso, tinha plaquinha lá no Maracanã, mostrou isso, plaquinha falando, hoje tem gol do Gabigol, tinha plaquinha no Maracanã falando que ia ter gol dele, pra você ver, mesmo em meia tudo isso, em meia todo esse fuzuê que ele fez, toda essa polêmica envolvendo o nome Gabriel Barbosa, ainda tinha gente que fez plaquinha, que dedicou o seu tempo, o seu dinheiro, e fez a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Mesmo em meio a tudo isso, ainda tem gente torcendo pelo Gabigol. Ainda tem gente torcendo por Gabriel Barbosa. Para vocês verem que mesmo após tudo isso, ele ainda é amado por alguns. Talvez, eu acho que por mais. Mas deve ter gente que por medo de ser xingado, por medo de ser alcunhado, por medo de apontarem ele
como traidor, você tá torcendo pro Gabigol mesmo depois de ter vestido uma camisa do Corinthians. Eu acho que tem muita gente que, por medo de ser julgado, essa é a palavra, não demonstra o seu apoio ao Gabigol, mas ainda gosta dele. Eu acho que tem muita gente que fica com medo de demonstrar seu apoio ao Gabigol. Essa é a minha opinião, é uma hipótese que eu estou levantando, não tem nada confirmando isso, tá? Mas eu tenho certeza que isso abriu os olhos de muito torcedor. Tem muito torcedor que devia estar xingando ele pra caramba, ainda tem muita gente xingando, mas tenho certeza que depois desse gol, deve ter gente que pulou pro outro lado da cerca, que mudou de barco, que entrou na onda de Gabriel Barbosa. Eu tenho certeza que teve muita gente que depois desse gol mudou de ideia. Tenho certeza absoluta. Mas como eu disse, eu acho que internamente, na parte que importa do Flamengo, esse gol não mudou tanta coisa. Status do Gabigol ainda é negociável, ainda é um jogador que tem muita gente que torce o bico pra quando falam sobre renovação de contrato do Gabigol. Internamente, eu acho que não mudou muita coisa. Mas pro torcedor, eu tenho certeza que mudou. E pro Tite também, deve ter dado um ânimo a mais para ele colocar o Gabigol em mais jogos, né? Quem sabe viu que ele tá entrando e fazendo o papel dele, que é fazer gol. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!